Desculpa, eu achei que tava gravando tudo. Não tem problema, entendi. Ai, meu Deus, a gente não tava gravando. Nós Desculpa. temos tempo, gata, fica tranquila. Olá, olá, meus queridos psis de destaque, bem-vindos a mais um quadro no meu sofá. E a convidada de hoje é uma psi que eu admiro muito, muito, muito. E vocês não têm noção da alegria que eu tô de tê-la aqui no meu sofá, mesmo que seja virtual, que é nada mais, nada menos que Ana Rizon. Ela mesma, que é expert em terapia dos esquemas. É uma fofa, super querida e super criativa. Quem aqui acompanha ela nas redes sociais já ver o quanto que ela inova para trazer todo esse conteúdo de TE de uma forma lúdica, criativa, mesmo trabalhando com o público adulto. E a Ana Rizon, ela é psicóloga clínica e terapeuta de casais há 21 anos, tem 23 mil horas de prática clínica vividas com amor, ela é coordenadora e docente dos cursos de terapia de esquema, ela tem um curso dela de terapia do esquema, se você não conhece, depois vai lá conhecer que ela é demais. Ela é supervisora da prática clínica e escritora sobre o tema e coautora do romance Num Sofá de Bolinhas, Amor e Terapia. Super indico essa leitura para vocês, que é uma leitura leve e cheia de conteúdo muito bom em terapia dos esquemas. Ela também atende em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é graduada em psicologia pela Universidade de Caxias do Sul. Em 2001, é especialista em Gestalt terapia, ela é pós-graduada em psicoterapia sistêmica familiar, é graduada em TCC e especialista em terapia dos esquemas pela Weiner Psicologia. E também é terapeuta com formação em terapia focada nas emoções. Essa é a introdução da queridíssima Ana Rizon e ela é sensacional. Vamos lá para esse bate-papo com ela? Então, Ana, esse quadro ele foi muito pensado também para a gente poder inspirar outros colegas psis, ou que estão querendo se realocar na profissão, ou estão querendo mudar seu posicionamento, ou até começar de fato na clínica, porque eu percebo que é tão difícil para alguns psis conseguirem, né, traçar uma carreira de sucesso e outros conseguem, como você, que é uma inspiração para todos nós. Então, eu queria que, se fosse possível, contasse um pouquinho sobre como foi, né, para estabelecer sua carreira e chegar onde você está hoje. Muito bem. Então, Ana, primeiro queria dizer que é um imenso prazer estar aqui falando contigo, falando com o teu público, falando de um tema que eu acho tão relevante para a nossa prática, né? O que eu observo na minha história como psicóloga clínica, e eu também observo na história dos meus supervisionandos, que são as pessoas que eu acompanho intimamente a carreira, é que a gente sai da faculdade com uma noção do que é ser psicólogo, né? Para a escola, para o hospital, para a clínica, para a organizacional, mas a gente não sai com uma noção de empresa, de marca, de carreira, né? Eu não tive nenhuma cadeira sobre isso na minha faculdade. Eu tive a bênção de, quando eu me formei, eu já estava namorando meu marido é empresário. Então, meu marido, desde disse, Ana, tu é uma empresa. Tu é uma empresa, tu é uma marca, tu precisa gerenciar a tua carreira como se tu tivesse investido todo o dinheiro da tua faculdade numa franquia, por exemplo, né? Então, existe um montante de investimento que foi feito para que a gente possa chegar a esse canudo de psicologia, mas a gente é totalmente cru em relação a como administrar essa carreira, né? Tanto em termos de foco, de nicho, de como se cobra, de como se vende, de como se faz um pós-venda, de como se usa o marketing, de como a gente sai desse lugar tão encastelado e seguro e solitário que é o consultório. Então, assim, desde o início eu tive essa orientação que me foi muito preciosa. Mas eu cometi alguns erros importantes. Eu me formei muito nova, eu me autoconhecia pouco, né? E acho que autoconhecimento é um patrimônio tão grande para um terapeuta quanto é a sua formação acadêmica, né? O diploma de psicologia, as especializações, um mestrado, é importante que a gente tenha autoconhecimento. Então, eu estudei muito, né? Eu fiz muitas especializações, fiz muitos cursos, mas a primeira coisa é que eu não sabia estudar. Estudar é um processo sofisticado. Estudar, a gente ir numa aula, eu costumo dizer para os meus alunos, Ana, que na aula a gente entende, a gente não
aprende, né? Aprender a fortalecer correntes, né? Neurônios que disparam juntos fortalecem a corrente, então a gente precisa de repetição daquilo. Então, muitos anos da minha carreira, eu investi muito tempo entendendo e não aprendendo, né? E tempo é um ativo muito precioso que a gente tem. Então, fazendo cursos, entendendo os cursos, não aprendendo, às vezes não investindo na prática. Então, uma das bandeiras que eu levanto hoje é escolha a dedo os cursos que você faz, né? Na realidade, eu me dou, de certa forma, me dou um tiro no pé enquanto empresa, porque eu vendo cursos, né? Mas interessa só. Inclusive, a gente já falou do seu curso aqui na introdução, que eu super indico para todo mundo que estiver assistindo, que muitas pessoas às vezes me perguntam, Ana, que curso de terapia dos esquemas que eu posso fazer? O da Ana é uma excelente opção, né? Que legal. Quem não quer investir numa formação, ele é bem completinho. Muito obrigada, viu, Ana? Então, eu costumo dizer isso, né? A gente precisa escolher a dedo os cursos que a gente faz, escolher o conteúdo, o tipo de professor. Por exemplo, terapia do esquema tem muita gente boa que vende, muita gente boa, muito material disponível na internet. Por que uma pessoa vai escolher comprar o curso de mim, não da fulana, da Beltrana, da Ciclana? Porque ela gosta do meu jeitinho de ensinar, né? Ela teve uma sintonia comigo. Então, escolher bem o curso e fazendo, quanta gente, eu até faço uma piada, né, com os alunos, então tu compra um curso, aí tu não consegue assistir o curso, tu compra outro curso, porque tu acha que vai dar tempo, aí tu compra um livro, aí tu não conseguiu fazer nem o primeiro, nem o segundo, nem ler o livro, aí tu compra um curso sobre como administrar os cursos que tu não conseguiu fazer, e de repente tu tá nessa roda viva, né, então uma segunda coisa é, seja seletivo nas suas escolhas de aprendizado e mergulhe profundo. Não é mergulho de snorkel, é de tudo em caverna. Explore o professor, faça perguntas, assista e reassista as aulas se possível, leia a bibliografia recomendada, você vai estar honrando o seu dinheiro e você vai estar passando a barreira do entender para você aprender, né? Então, embora, assim, todas as formações que eu fiz, elas me foram úteis, hoje, com a maturidade que eu tenho, com o autoconhecimento que eu tenho, acho que eu teria aproveitado muito mais. Eu não sei, eu dei uma volta grande, eu não sei se eu respondi tua pergunta, Ana. Mas é mais ou menos isso mesmo, eu acho que a gente se forma, até quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito novo, né, em geral, muito novo, então, às vezes, não tem tanta maturidade, nem de lidar com as suas questões, né, e aí vem a importância também do autoconhecimento com a terapia, né, então, eu sempre falo que nós, psis, precisamos investir em psicoterapia sempre, porque se a gente não está bem, a gente pode ser ativado ali, né, e rolar até aquela química esquemática que às vezes pode não ser positiva na terapia. Então, acho que é bem importante também esse fato, né, que foi um dos que você colocou. E, Ana, se você pudesse falar mais um pouquinho como que foi a diferença entre entender e aprender na sua formação, assim, em que momento você acha que virou essa chavinha na sua cabeça? Então, eu acho que foi quando eu comecei a estudar a terapia cognitivo-comportamental, né, que foi uma coisa que me dopaminou muito, porque eu tenho o meu fator do Big Five, que eu ponto mais alto, é a conscienciosidade, e eu acho que a TCC, ela traz essa conscienciosidade de estrutura, né, o meu esquema de base é privação emocional. Eu acho que a TCC me reparentalizou, porque a TCC, ela te pega na mão e diz, ela faz assim, ó, tem esse do paciente para fobia social. Ai, que coisa linda, eu adorei aquilo, né? Então, eu acabei, eu ficava tão empolgada com a TCC que eu lia e relia de novo, e eu entrei em contato com um material falando de curva de aprendizagem. Eu até tenho um vídeo nos meus destaques do Instagram, tá? Dicas, eu acho, falando da curva de aprendizagem, e eu aprendi seu Instagram aqui de novo, para quem ainda não segue, ir lá seguir, né? Vai aparecer aqui na tela. E então, falando de curva de aprendizagem, outra coisa que eu postei lá a respeito do método Pomodoro, de não estudar com o cérebro cansado, de poder se dar intervalos, e eu percebo que eu fui me tornando muito mais eficaz, aproveitando muito mais o meu tempo de aprendizagem, né? Então, eu fico mais tempo em cima de um material, em cima de um conteúdo, no sentido de fazer revisões periódicas, mas aquilo simplesmente vai se encaixando na minha parede de tijolinhos e vai fazendo sentido. Outra coisa que eu também aprendi a ter foco, eu, por exemplo, tenho muita coisa que eu quero aprender. Tem muitas abordagens de terceira onda que eu tenho muito interesse em aprender. Neurociências é uma coisa que eu também tenho muito interesse em aprender. Mas eu
eu preciso me organizar mentalmente para que eu tenha prioridade, para que eu possa aprender as coisas em profundidade. Então, também uma das perguntas que eu sei que tu vai me fazer a respeito dos meus livros preferidos. Isso eu aprendi com um dos meus livros preferidos, né? A ser essencialista, a ser estratégica. Qual que é o livro? É esse aqui, ó. Ai, que bom. Gente, era uma das perguntas até que tem na lista aqui. Qual o livro favorito dela? Um livro que marcou a vida ou a carreira dela? Não tenho ele físico, mas é esse livro. Gente, eu adoro esse livro, Ana. Eu também tenho esse livro aqui. Eu li ele recentemente, não tem muito tempo que eu li. Foi uma indicação de um professor amigo meu. E eu li e eu amei esse livro. Assim, eu acho que a gente reprogramar a nossa mente para o que é essencial. É essencial. Eu gosto muito dessa frase dele, né? Se não é um sim imediato, é um não com certeza. Uhum. Né? Então, se aquilo não grita sim dentro de ti, é não. É não. Porque isso também é uma coisa que eu não sei se tu sentiu, Ana. Eu acho que a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando, a gente vai se estabelecendo a nível de carreira, a gente vai tendo muitas boas oportunidades. Muitas coisas legais surgem. Eu tenho vontade de dizer sim para tudo. Olha, os nãos que eu digo me doem, porque são convites tão legais, às vezes com pessoas tão bacanas, que eu gostaria de ter tempo para fazer, mas daí entra aquilo, né? E o meu tempo de descanso, o meu tempo nos projetos que são essenciais, e no que é essencial de valor para mim. Então, esse livro, para mim, fez muita diferença. Ai, que legal. E esse é um processo essencialista que é difícil da gente colocar em prática, né? Porque, que nem você falou, às vezes dá vontade de querer aproveitar todas as oportunidades, e se a gente não tiver muito bem o foco daquele objetivo maior do que a gente quer na nossa carreira, às vezes a gente acaba atropelando e misturando. Então, isso também, Ana, fez uma diferença muito grande para mim, principalmente nesses últimos 2 anos, assim, aprender a dizer não, né? Eu confesso que às vezes eu ainda tenho dificuldade para alguns projetos de trabalho, mas de encontrar, não, esse curso aqui eu gosto muito, mas esse tema daqui é um tema que eu prefiro investir mais, então, de saber exatamente isso, faz toda a diferença, né? Faz muita diferença, faz total diferença a gente saber qual é o nosso norte, isso, gente, desde o início da carreira. Eu sei que tem colegas que estão começando aqui, né? Quando eu me formei, a primeira coisa que meu marido me perguntou foi: o que tu quer? O que tu quer? Ele disse. E tu sabe que a pergunta o que tu quer é uma pergunta muito difícil de responder. Para mim foi muito difícil para responder, né? Tem base de privação emocional aí que dificulta um pouquinho. Mas eu acho uma pergunta difícil de responder. E aí vem um outro livro. Acho que os livros eu vou espalhar pela live. Isso é maravilhoso, porque vai dando dicas para todo mundo aí de livros que vão ajudar, né, nesse processo. E aí tem este livro, gente, esse livro aqui foi um livro, assim, ó, para minha carreira, ele foi um divisor de águas. Ele é um livro de marketing, de marcas, né? Ele é o criador do termo personal branding, é o autor desse livro, é um gaúcho, um queridão chamado Arthur Bender. Sigam ele, tem um Instagram maravilhoso também, Arthur com TH, Arthur Adorei Bender. a dica, esse livro eu não conheço. Maravilhoso. Ele fala, eu era muito crua em relação a marketing, né? E ele fala que nós somos uma marca, né? Nós somos uma marca e essa marca tem valor. Para vocês terem uma ideia, o meu marido trabalha com uma coisa chamada valuation, que é a avaliação do valor de uma empresa para compra ou venda. E se faz valuation de marca, inclusive. Do valor da marca, quanto vale uma marca, né? E nós somos uma marca. Como a gente está se direcionando, que tipo de mensagem a gente está dando. E o Arthur, ele diz que a gente acaba sendo definido por uma palavra, né? Que palavra que mais usam para te definir? Eu lembro que no período que eu era só psicóloga clínica, uma coisa que eu ouvia muito: ai, como é que tu chegou aqui? O fulano me indicou para ti. Ele disse: vai na Ana que a Ana resolve, né? Então, a Ana resolve. Então, isso foi via muito, né, de que lá com a ajuda da Ana tu vai conseguir resolver a situação. Então eu acho que entender um pouco disso, de como tu te posiciona, e eu falei, mostrei esse livro porque eu falei, pergunta o que você quer, ele pergunta isso no livro. Ele é um livro que ele vai te questionar, ele é um soco no estômago, assim. Quando eu comecei a ler, ai, eu tô fazendo tudo errado. Mas direcionando a pensar. Então, é um livro muito legal para quem, não só para quem quer ser clínico, né? Porque a gente é uma marca, se a gente é organizacional, se a gente é hospitalar, a gente
marca, né? E é sempre também importante ver que rol de serviços você vai oferecer, porque eu vejo alguns precisam, às vezes, muito limitados. Eu só posso atender criança, só posso atender adulto. E, às vezes, dá para você mesclar. Eu, por exemplo, atendo também adultos, né? E é um público que me procura muito de adultos jovens, entre os 20 e poucos, 30 anos, vem muito para mim, tem uma identificação. E eu atendo tanto quanto crianças. Então, a gente pode, sim, atender públicos distintos, mas ainda assim ter um nicho. Então, eu acho que é mais ou menos o que você está querendo dizer de posicionamento e como é que eu vou oferecer esse meu serviço. E, Ana, eu já queria até pegar o gancho nessa sua fala, e eu queria te falar, porque você falou assim que a gente pode ser definido em uma palavra, e aqui eu anotei 2 palavras enquanto você falava, que são palavras que quando eu penso em Ana Rizon, vem automaticamente na minha cabeça. A primeira é afeto. Eu te acho muito afetuosa, eu consigo me sentir abraçada com seus posts, com sua fala. Então, assim, é engraçado que a gente acaba não tendo esse contato, né, toda hora, mas eu me sinto muito abraçada pelas suas redes. E eu definiria com afeto, e a outra seria criatividade. Eu te acho muito criativa, e eu adoro a Perpétua, eu adoro os vídeos da Perpétua. E eu queria... Uma entrevista quando tu quiser. A gente pode fazer uma entrevista só com ela. E aí eu queria aproveitar, né, porque de fato são 2 palavras que quando eu penso em você, vem, né, na minha cabeça, como você falou isso, eu até anotei aqui para pegar o gancho. E aí, de fato, vem até outra pergunta que eu queria te fazer, que é como a criatividade te ajuda na sua prática, porque assim, a gente fala muito da criatividade na prática com crianças e adolescentes, né? Mas com adultos, eu vejo que você também traz bastante isso na sua fala, assim, não diretamente, mas eu queria que se você pudesse falar como a criatividade também é importante no seu processo de terapeuta dos esquemas, aí na sua prática clínica, e como professora também. Boa, eu adorei. Deixa eu te contar uma história. Quando eu comecei a clinicar, eu sempre tive uma noção, vou dar uma volta grande, mas eu já chego aí. Eu acho que psicólogos mudam o mundo. A gente muda o mundo, porque quando uma pessoa vem, a gente, não no sentido de onipotência, mas a gente contribui para que aquele sujeito possa ir para a sua melhor versão. E quando o sujeito está na sua melhor versão, é contagioso. Porque as relações dele vão ganhar qualidade, ele pode servir de um modelo funcional para outras pessoas. E assim, é uma projeção geométrica que acaba acontecendo. Filho, então, né, ele vai impactar também naqueles futuros adultos ali em casa. Na transgeracionalidade da família também, né, Ana? E quantas vezes a gente escuta no consultório, né? Ai, meu pai e minha mãe foram horríveis, mas o pai da minha amiguinha, né? Cara, aquele pai da amiguinha foi o que deu de base para que aquele sujeito pudesse ter alguns recursos de saúde. Então, eu realmente acho que a terapia muda o mundo, e eu sempre tive essa consciência, né? Então, assim, eu tive um tempo que eu separava um tempo na minha agenda para fazer atendimentos a custo social, e sempre pensei em divulgar psicologia. Então, eu ia entrevista em rádio, nossa, eu fiz muito isso de graça, e ainda faço, e faço feliz, porque eu acho que a psicologia é uma ciência tão boa para ficar preso no consultório. Uma vez um cliente meu me olhou e disse assim, eu queria dizer que tu é muito egoísta. E eu pensando em esquemas, né, pensei, nossa, que necessidade, não estou atendendo. Fui investigar, assim, Ana, foi isso que me fez decidir para o Instagram. Ele disse, tu domina uma ciência que é tão maravilhosa e só tem acesso a ela quem senta na tua cadeira, isso é muito egoísmo. Tocou profundamente. Então, nessa coisa de querer tirar a psicologia do consultório, uma vez eu fui dar uma palestra no hospital, e conscienciosa, obsessiva, fiz toda a palestra, conteúdo, referências bibliográficas, o material estava assim, super bem montadinho, só que assim, estava uma chatice, ninguém estava se divertindo com aquilo, nem eu. E aí, aquele foi um momento divisor de águas que eu pensei assim, cara, tá chato para mim, tá chato para os outros. Então, eu não tenho controle dos outros, mas eu tenho controle de mim. Eu vou me divertir. Quando eu for dar uma palestra, eu vou me divertir. Quando eu for propor uma coisa para o cliente, eu quero que, se eu me sentir atraída por aquilo, tem mais chance do outro se sentir atraído por aquilo. E aí eu aprendi a parar de pensar como pescador e passar a pensar como peixe. O que é uma isca interessante para aquele peixinho? Né? O que faz com que aquilo seja interessante para a pessoa? E acho que é um exercício muito interessante, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu ensino, quando eu supervisiono. Os termos técnicos da psicologia são como as 12 notas musicais da teoria da música. Ela é feita para os músicos conversarem. O cliente final, ele quer sentir e ouvir a melodia.
Aquilo um dia tem que fazer sentido para ele. Então, eu vou aprendendo que se aquele cara é contador, eu vou explicar esquemas com uma metáfora da vida dele. Tem paciente meu que nem conhece o termo esquema, modus, né? Olha, ele está fazendo isso porque você está hipercompensando privação emocional. É muito complexo, né, para alguns pacientes compreenderem. E esse é um movimento que a gente faz muito com criança e adolescente, de utilizar outros termos, a gente fazer algumas associações, né? Então, eu fui me treinando, Ana. Então, eu acho que eu tenho uma criança feliz grande minha, eu acho que eu tenho uma abertura boa também de temperamento. Mas muitas pessoas só largam a toalha e dizem, eu não sei fazer isso. Não, né? Eu tenho uma pastinha de besteira no Instagram, só com meme, com coisa que, que legal que isso dá para usar para isso, né? Fico fazendo associações, eu acho isso divertido. Associações e metáforas, né? Eu sempre falo isso também para os alunos, que quando a gente quer exercer a nossa criatividade, é legal ter uma pastinha de inspirações e colocando tudo que inspira, porque às vezes são coisas que você nem pensa. Então, eu achei isso legal. Já guarda, porque no futuro pode utilizar de outra forma, né? Então, a gente acaba, quanto mais você exerce a criatividade, eu acho que ela mais perpetua. E aí, como é que foi que nasceu a Perpétua? Conta um pouquinho pra gente, porque eu sou fã dela. Para quem não sabe, gente, a Perpétua é uma personagem que a Ana tem para explicar um pouco mais sobre terapia dos esquemas no Instagram dela. Vocês precisam conhecer. Então, a Perpétua me deu medo de fazer, tá? Eu já tinha vontade de fazer personagens antes, porque eu acho que quando a gente ri, a gente aprende melhor, né? Eu acho mais divertido uma metáfora. E aí, meu pai é descendente de italiano, meu pai tem sotaque, né? Então, eu sempre amei sotaques. Eu amo qualquer tipo de sotaque. Eu acho sotaque lindo. E eu acho o sotaque dele lindo, assim, esse jeito mais duro de falar do gringo. Hoje eu vivo numa região de imigração alemã e eu sinto de eu não saber fazer o sotaque deles, que eu acho tão bonitinho. Então, eu ficava pensando assim, se existisse, porque o sujeito, a gente vai ficando inteligente, o esquema vai ficando inteligente também com a gente, né? A perpetuação esquemática também se sofistica quando a gente vai se sofisticando. Então, eu fiquei pensando, como seria uma empresa tipo 007 que trabalhasse na perpetuação esquemática? Aí eu começo com as ideias, e eu tenho umas amigas criativas que vão me dando corda, né? Eu pensei em fazer isso. Tu tem que fazer. Aí eu fiz alguns pilotos da Perpétua, porque eu pensei, ou vai dar certo, eu vou queimar meu filme tremendamente, né? Mas minha marca é tão bonitinha, vou queimar meu filme de uma maneira massa. Aí fiz um piloto e mandei para minha máfia reparentalizadora. E aí adorei a máfia. A Mari, sigam ela é maravilhosa. Então, eu mandei para minha máfia reparentalizadora e a minha máfia disse, faz, que vai ser legal, faz. Aí eu fiz, né? Quando a gente tem apego seguro, a gente tem coragem. E assim nasceu a Perpétua. E tem também as meninas que eu quero resgatar, que eu fiz uma personagem para cada operação, né? Uma resignada, uma hipercompensatória e uma evitativa. Eu me divirto muito fazendo. E eu acho que essa coisa do caricato, do humor, acaba conectando muito mais, né? Algo que seria, às vezes, pesado de explicar ao paciente, ou até nós, terapeutas, né? A gente se identifica mais e fica mais fácil de entender. É como se a gente fizesse uma associação ali e não esquece mais, né? Inclusive, o módulo vai ser a Perpétua que vai dar. Né? Ai, que legal! Adorei! Vou aparecer dando exemplo das operações de esquema. Eu me divirto, eu acho tão legal. Eu gosto, me divirto com o trabalho. Eu acho muito legal. Isso que faz toda a diferença. E você sabe, Ana, que você falando aí, eu fico aqui rindo, assim, concordando, porque você está falando, parece até que eu estou falando, porque acho que quem me acompanha nas redes também vê que minha fala é muito parecida com a sua, e isso eu acredito fortemente, né, da gente se ver como negócio, da gente conseguir também trabalhar o nosso marketing pessoal, e a gente criou a hashtag Autoestima Psi, que não tem só a ver com o look do dia, mas tem a ver com o nosso posicionamento, né, de classe, porque muitas vezes a psicologia não era vista como uma profissão de sucesso, né? Ela era como uma profissão meio, uma classe deixada de lado, e eu acho que a gente precisa mudar essa realidade, porque assim como você, eu também acredito que nós somos capazes de mudar o mundo. Eu acho que a nossa profissão, ela é, assim, essencial nessa transformação de futuro, né? E de presente. E, Ana, eu vou te dizer, eu acho que já mudou. Eu acho que a pandemia, ela veio e ela deu, além de ter dado um boom na psicologia, ela deu um boom na valorização do que a gente faz. E uma outra coisa maravilhosa que veio com a pandemia é isso que o meu paciente disse: profissionais qualificados
ficavam presos no consultório. A rede social deu a possibilidade, gente, quanto conteúdo gratuito de profissionais ótimos estão no Instagram, no YouTube, né? Eu acho que isso também é parte da questão social do que a gente faz. Né, disponibilizar. Quantas vezes a gente está atendendo um consultório e uma cliente chega e diz assim, nossa, eu vi esse vídeo com medo de falar em público e ela falou tal coisa. Uma técnica que eu não conhecia, que essa pessoa bebeu e que essa pessoa pode aplicar. Olha que coisa maravilhosa, né? É uma democratização da nossa profissão que acaba trazendo a valorização, né? Isso. Uhum. Porque muitas vezes a psicologia acaba sendo um pouco elitista, né? Quando a gente não pensa muito nesses serviços, até de atendimento comunitário, né? Que esse é até um dos projetos de 2022 do Psicologia em Destaque, da gente ampliar para o Psicologia em Destaque Social, né? Eu acho que se tudo der certo em 2022 sai, mas eu acho que também acaba sendo um pouco disso, né? Para a gente também tirar a psicologia dessa posição tão elitista, né? É verdade. E daí, Ana, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? Eu acho, isso é uma questão de valores, né? Não estou dizendo que eu estou certa, mas é um convite a pensar. Como eu falei no início, eu acho que a gente tem uma função social importante, e eu acho que a gente pode exercer essa função social de várias formas, né? De várias formas. Só que eu acho que os psicólogos, pelo menos assim, a realidade dos psicólogos que estão mais próximos a mim, e principalmente os supervisionandos que começam a supervisão, eles têm uma ideia tem muito o esquema de autossacrifício. Então, eles acham, eu já ouvi assim, por exemplo, se o paciente chegou até mim é porque é para ser meu, como é que eu vou encaminhar para outra pessoa porque ele não pode pagar o meu valor, né? E eu acho que todas as pessoas que buscam psicoterapia, elas devem fazer psicoterapia, né? E a gente tem que ter uma rede de contatos de pessoas que atendam em diferentes faixas de honorários. Sim. Só que no momento que a gente vai se qualificando, a gente vai ficando mais eficaz em fazer a linha reta entre dois pontos. Então, o que acontece? O valor dos nossos honorários sobe e o tempo de terapia diminui, porque a dupla terapêutica passa a ser mais eficiente, né? No fringir dos ovos, às vezes o cliente gasta menos, mas às vezes o cliente não tem aquele valor para desembolsar, que é o valor da consulta. Então, eu acho importante o psicólogo poder pensar, uma coisa é carreira, né? Uma coisa é a tua marca, uma coisa é que público que tu vai direcionar o teu trabalho, e a outra coisa é o teu papel social, né? A forma como tu vai contribuir, porque às vezes é complicado misturar as duas coisas, né? Porque eu sinto que isso desorganiza de alguma maneira, porque tu pensa, né, tu tem um cliente e tu tá fazendo aquele atendimento a X valor, né, ele tá te pagando X valor, e de repente ele conversa com uma pessoa e que essa pessoa diz assim, não, mas a Ana me atende a 1/3 de X. Como fica teu vínculo terapêutico, né? Outra coisa que eu acho muito bacana a gente entender assim, bom, eu quero comprar um iPhone. Hipoteticamente, tá? O iPhone custa R$1.000, tá? E eu chego na loja, eu quero comprar o iPhone, olha, o iPhone custa R$1.000, eu olho pro cara e um iPhone. Ai, meu sonho é ter um iPhone, mas eu só tenho 850. Me vende por 850. Ele olha pra mim e diz, tá. Vende por 850. Por que ele tava me cobrando 1.000 se vale 850? E fica aí aquela dúvida até da credibilidade do profissional. E é muito comum isso, né? Do profissional barganhar com o paciente o valor, né? É muito comum, é muito comum. Então, essa é a minha sugestão, entenda o seu negócio, né? E descubra formas que você vai fazer, se você quiser fazer, que eu acho que é super legal, de forma que você vai contribuir para a sociedade, mas entenda que negócio é uma coisa, né? Benemerência é outra, né? Isso. Para que um não é o outro. E também a valorização do nosso trabalho, né? E aí entra mais uma vez aquela ideia da gente se posicionar de fato de uma maneira, porque eu fico pensando muitas vezes quando a gente vai em alguns outros profissionais e consumir alguns outros serviços, a gente não tem nem essa oportunidade de barganha, né? Então, é bem disso também. Ana, tem uma pergunta também que eu queria te fazer, sobre a terapia dos esquemas e a TCC. Você falou um pouquinho que a TCC foi muito importante, né, quando você estudou. E hoje eu vejo alguns profissionais
é como se trouxesse até uma briga. Eu já escutei alguns profissionais falando assim, ou esquema ou TCC. No meu ponto de vista, eu acho que são terapias integrativas, né? Como o Jung fala, o Beck fala, e eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão e da sua experiência, né? Do que é que você acha de ambas abordagens. Eu acho a TCC maravilhosa, né? Eu sou muito grata à TCC, eu uso a TCC, né? Eu acho que as ondas, todas as ondas na TCC, elas vêm agregar a onda anterior, né? Não anular. Eu acho o seguinte, Ana, eu acho que a gente filtra o mundo de acordo com as nossas lentes. Né? Eu acho que sim, eu acho que existem movimentos, né? Assim como existia TCC e psicanálise, agora nós vamos a vida, né? Eu acho que isso vai do jeito que cada um funciona. Eu acho que a ATE, ela vem com um plus no sentido, que é bem típico das terceiras ondas, né? De ser mais contextual, de trabalhar com clientes difíceis, de ter uma entrega em relação terapêutica maior. Ela é muito mais exigente que a TCC. Ela agrega algumas coisas de neurociência que são importantes e ela tem a intervenção focada na emoção, assim como um alicerce praticamente. Então, é diferente. E ela é ótima para alguns públicos. Eu costumo dizer que a TE não é calça de estresse, né? Ela não serve em todo mundo, ela não é para todo tipo de terapeuta, e ela não é para todo tipo de paciente, ela é para um terapeuta flexível, afetivo, disponível, que está disposto a não atender horrores de paciente, porque não dá, porque exige muito da tua emoção, porque gosta de casos mais desafiadores. Hoje se usa em questões mais brandas, né? Eu tenho clientes que não são caracterológicos, nem transtorno de personalidade, que eu trato com TE, porque o raciocínio, eu acho um raciocínio limpo na hora de tu mostrar para o cliente o funcionamento dele. Mas eu acho que para brigar precisa de dois, né? Quando uma pessoa briga sozinha, ela vai brigar sozinha. Eu acho que uma só agrega a outra. Verdade. Engraçado. Nem o Beck, né, Ana? Nem o Beck colocava obstáculo. Quem somos nós para colocar? Era exatamente isso que eu ia falar. Eu tive a oportunidade de escutar o Beck presencialmente a última vez, em 2017. E eu me lembro que ele falou muito sobre a importância da gente agregar as abordagens, e ele falava muito da terapia sistêmica, o quanto ela era importante para trabalhar com famílias e crianças, né? Então, ele mesmo, né, ele não era a par dessas brigas, então acho que a gente sempre tem que pensar que uma coisa surge, às vezes, para aperfeiçoar, e quando você falou isso, né, que a terapia dos esquemas não é para todo terapeuta, eu acho que quando a gente estuda esquema e se identifica, a gente percebe que talvez sempre foi terapeuta do esquema e talvez não soubesse, né? Porque porque o Beck falava, por exemplo, da relação terapêutica, mas ela é muito mais ampliada na TE, né? Então, eu acho também de como a gente já interpretava alguns critérios aí na TCC, e eu acho que eu me lembro quando eu estudei esquema a primeira vez, eu pensei, nossa, eu acho que eu já era terapeuta do esquema e não sabia, só que sem conhecer de esquema, né? Nessa parte de afeto, eu acho que tem muito da nossa personalidade também, que a gente consegue trazer mais à tona na TE. Muito do brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito afetivo, né? Eu vejo, por exemplo, os roleplays do pessoal da Holanda, eles são impecáveis, né? São muito bem feitos, tecnicamente bem feitos. Mas o brasileiro, ele é afetivo. O brasileiro tem um coentro na coisa, né? Ele tem um temperinho na coisa. Então, eu acho que tem muito do tipo de perfil da nossa cultura. E uma coisa que eu vejo é que os terapeutas que se atraem por ter eles têm essa marca de serem afetivos. São terapeutas muito afetivos. Eu acho que tem um tipo de amor, né, Ana, existe um tipo de amor que a gente tem pelo paciente. E o terapeuta de TE tem esse tipo de amor. Eu, inclusive, uma das minhas práticas aqui, polêmica de novo, né? Volto a dizer, tudo que eu disser aqui não é o certo, é como eu faço, funciona para mim, né? Para você ponderar a respeito. O meu marido me dizia o seguinte, ele dizia, Ana, a coisa mais difícil é fazer o teu cliente sentar na cadeira a primeira vez. Tire todos os obstáculos. Todos os obstáculos para isso acontecer. Então, um dos obstáculos que eu tirei foi os honorários da primeira consulta. Porque a primeira consulta não é uma consulta terapêutica, né? É uma a que eu faço, né? É uma consulta que eu quero ouvir o cliente, eu quero entender a queixa do cliente, eu quero que ele me conheça, eu quero que a gente veja, eu amarelo, ele azul, que verde que vai sair dali, é um verde que eu gosto, é um verde que ele gosta. Tem determinados perfis de cliente que eu não sou boa terapeuta, eu vou fazer perguntas para avaliar se as questões dele vão para esse lado, se forem eu vou encaminhar. E porque eu acho complicado tu dar
o preço da tua consulta por telefone quando o cliente não entendeu o valor do teu trabalho. E a primeira consulta é a consulta que ele vai ver, que tu vai começar a dar para ele uma noção do valor do teu trabalho, para que ele veja se é aquilo que ele está procurando, né? Então, isso é uma questão importante de venda. A gente vende, e gente, ó, marquem isso, a gente vende nossa expertise. A gente vende as nossas horas bunda de estudo. A gente vende o sábado que tu tá lá fazendo especialização, a noite que tu tá estudando, a vez que tu tá revisando aquele livro. Isso é o que tu vende. O teu amor não tem preço. O teu amor é dado. Não tem como cobrar o amor. Não tem como cobrar a disponibilidade, o envolvimento emocional. Aquele cliente que perdeu alguém querido e que tu tá triste por causa daquilo, porque aquele cliente é importante para ti, né? Porque ele é alguém que entregou a vulnerabilidade dele para ti, tu tem apreço, tu tem afeto por ele. Então, essas são noções que sempre me nortearam, Ana. Incrível. E é exatamente isso. Eu acho que tem um ponto que é impossível da gente não se permitir sentir algo e não retribuir, né? E eu acho que muitas vezes alguns terapeutas ficam engessados naquilo de não conseguir se envolver em algum nível com o paciente. E é impossível, né? Nós somos seres humanos, a gente fica triste, a gente fica abalado, a gente se mexe também. Claro que tem um nível também de envolvimento que a gente coloca, mas assim... Ai, Ana, você é incrível. Você falando aí, eu fico aqui pensando. Ai, que bom que a gente está tendo esse papo, que bom que todo mundo que está assistindo aqui está tendo a oportunidade de ouvir. Sério, incrível. E daí, uma coisa... Eu aproveitei de te perguntar, assim, como é que você se sente sendo essa inspiração para tantos psis? Ai, querida. Olha só. Uma vez eu ouvi a Carla Tchepo, que é uma neurocientista que eu gosto muito, que para mim é inspiradora. Ela disse que o elogio que ela mais... que mais tocava o coração dela é quando as pessoas diziam que se inspiravam nela. E eu acho isso tão bonito. E sabe, Ana, eu sou uma pessoa muito colaborativa. Eu gosto de colaborar. E para mim, amor é colaboração. Sabe? Me dá a mão aqui, eu te dou a mão e vamos lá, vamos juntas, né? Eu acho isso tocante, emocionante nas relações. Eu acho isso lindo, eu acho isso de um refinamento enorme. Então, eu me vejo, né, com as colegas assim como eu me via com o cliente. Eu sou alguém que eu tô de mão contigo, eu quero colaborar contigo. Eu te sirvo. Eu estou aqui para te servir. Claro que existe uma reciprocidade, existe uma contraprestação, mas eu sou feliz em servir. Isso eu puxei da minha mãe, eu sou feliz em servir. Eu sou feliz quando eu produzo material e a pessoa diz, nossa, isso fez diferença para mim, porque eu sei que materiais de outras pessoas fizeram a diferença para mim, alguém já me serviu, né? Então, é meio que a corrente do bem, eu sou meio idealista, sou meio poliana em algumas coisas. Então, eu devolvo. Eu me identifico com você também, eu me sinto super poliana às vezes. Às vezes eu me estrepo com isso, né? Tem umas decepções no caminho, né? Mas faz parte. Tem. Então, eu me vejo muito mais como uma colaboradora, eu me sinto muito... eu de verdade, Ana, eu me sinto tão honrada. Me sentia na época da clínica, né? Hoje eu clinico muito menos. Quando um cliente me procurava, quando um supervisionando me procura, quando alguém me segue, cara, tempo é uma coisa que não volta. Essa pessoa parou para ver um vídeo meu. Essa pessoa pegou o fruto do trabalho dela e o tempo dela para investir num curso meu. Eu acho isso, assim... Nossa, eu me sinto tão honrada, me sinto tão feliz, né? Tu, entre tantos profissionais, escolheu me colocar no teu sofá. Cara, que honra, que é eu estar aqui. Então, é isso que eu me sinto como uma colaboradora, tipo uma Dinda, sabe? Ai, que lindo. Eu só agradeço, porque assim, te ouvir aqui está sendo incrível para mim, de verdade. E assim, eu tenho certeza que você impacta a carreira de vários profissionais e a vida de vários pacientes, né? Mesmo sem saber, às vezes, é aquele trabalho de formiguinha que vai impactando aos pouquinhos, né? E quando você vai ver, construir uma carreira aí tão sólida. E eu queria também aproveitar para te perguntar como é que você vê a psicologia daqui para frente e também como que era a psicologia quando você se formou e como que você vê a psicologia hoje? Porque eu acho que muita coisa mudou, né? Eu atuo há 10 anos e eu percebo que muita coisa mudou no cenário, não só social, né? Mas da própria clínica, da própria prática. Eu acho que muita coisa está diferente. Eu queria te escutar um pouquinho falando sobre isso. Então, quando eu me formei na faculdade, eu ouvi nem de uma, nem de duas profs ali no início da minha carreira que não se vive de psicologia clínica, né?
que tu tem que vender natura junto, nada contra vender natura, acho natura ótimo, consumo inclusive, porque a clínica não vai te remunerar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu vejo que eu me formei há 21 anos atrás, né? Então era mais difícil de tu galgar um lugar no mercado. Eu acho que a rede social ajuda muito, muito. Eu acho que ela tem esse lado bom de tu ter ali um portfólio, né? Eu acho que é para um terapeuta eminentemente clínico, que eu acredito que seja a maior parte do nosso público aqui. Não precisa ter um Instagram como eu tenho, como tu tem, né, Ana? O nosso Instagram é um negócio. Ele tem um objetivo. Na verdade, o Instagram, o meu foco principal não é nem os meus pacientes da clínica, são os meus psis que me seguem, são os psis de destaque, né? Como a gente chama a nossa comunidade, que quer aprender, que quer... Então, eu acho que o Instagram como o nosso, ele acaba sendo muito voltado também para o psicólogo, né? Para disseminar conhecimento de psicologia. Então, nem é necessário isso tudo para você conseguir se divulgar para a clínica, né? A gente precisa, se a gente é clínico, tu precisa de 20 pacientes bons pagantes. 20 pacientes bons pagantes. Não precisa postar todo dia para isso. Mas a gente precisa, né? Porque o nosso objetivo com a rede social é diferente, né? Então, você precisa ter, quando eu dou o nome da Ana, desta Ana, para um cliente, ele vai para o Instagram, ele vai ver quantas Anas ele gosta mais, né? Então, ele vai procurar no Instagram, nesse portfólio. Se você é clínico, você precisa ter um portfóliozinho ali, sei lá, com umas 20 postagens, que tem a tua cara, que mostre quem tu é. Não precisa ser ativo, fazer stories 3 vezes por dia, nem eu faço isso. Então, eu acho que tem essa coisa da rede social ser um grande facilitador e oferecer conteúdo gratuito de qualidade. Gratuito de qualidade. Então, eu acho que essa é uma mudança muito grande do agora, muito grande. Acho que existe muito menos preconceito, né? Eu vejo, principalmente, tu que atende os mais novos, né, Ana? As pessoas, elas falam com orgulho que elas fazem psicoterapia. Tá na moda ter terapeuta. Tá na moda. Eu tenho, por exemplo... também. Meu filho tá na terapia, tipo, é cool. E tão bonitinho, né? Os amigos comentam as intervenções da terapeuta. Minha terapeuta, deixa eu conhecer tua terapeuta. Vai lá no Instagram, sempre que eu tenho relato disso, tipo assim, tão bonitinho. Então, assim, mudou o status, e acho que a gente deve muito isso as psis, essa geração de psis que é mais jovem e que foi usando a rede social e que foi sendo criativa. Estava conversando com uma colega que se formou há pouco e ela dizendo assim, os professores na universidade disseram que é ridículo psicólogo fazer dancinha no Instagram. Pô, não consome, não assiste, mas isso conecta, né? Isso mostra que, claro, tudo tem que ter um filtro, né? Mas... essa coisa do psicólogo ser imperfeito, do psicólogo mostrar vulnerabilidade, do psicólogo se auto-revelar em alguns momentos, claro, isso vai sempre acontecer a serviço do cliente, mas eu acho que deu uma humanizada na gente, eu acho que humanizou o processo para as pessoas, eu acho que tirou o preconceito, eu acho que a psicologia enquanto ciência também está evoluindo para ter mais conteúdo para nichos, assim, hoje a gente tem muito mais recursos para trabalhar um transtorno alimentar, para trabalhar um TEA, para trabalhar um TDAH, hoje tem muito mais material, muito mais coisa produzida. Então, os pacientes, Ana, eles já buscam os terapeutas sabendo a área que o terapeuta é especialista, que isso antes acontecia só na classe médica. Então, por exemplo, esses dias eu recebi uma mãe que falou assim para mim, Ana, meu filho, eu acho que tem TARI, aliás, você que vai diagnosticar. E TARI era um transtorno que a gente levanta muito essa bandeira, que é um dos transtornos que eu sou especialista, né, em transtornos alimentares, e pouco se falava. Então, vejo, nossa, que legal que o nosso trabalho está disseminando um transtorno que até, sei lá, 5 anos atrás ninguém falava. Então, também tem essa função social, né, que é bem importante. Então eu vejo essa evolução, assim, eu vejo também o psicólogo se profissionalizando em coisas que vão para além do setting terapêutico, né, que é o seu negócio. Olha, o que tu ensina não é só clínica, né, tu ensina carreira. Sim. Quando eu estava na faculdade nunca se falava disso. Ninguém falava disso. Verdade. E aí, como é que você vê a psicologia daqui para frente? Eu acho que eu vi o teu sofá com a Marina Guzmão, foi tão legal, assim, adorei o papo de vocês. Falaram, né, a psicologia
É, muito querida, eu adoro ela também. Tu falou, vocês falaram a psicologia é a profissão do presente. Sim, eu vejo a psicologia como profissão do presente, eu vejo a psicologia, eu vejo os profissionais investindo em melhorar a sua expertise para poder apresentar mais resultados clínicos para o cliente, e eu acho que isso também tem contribuído para o bom nome da psicologia, né? Assim, as pessoas relatam, olha, eu fiz um processo de psicoterapia e funcionou, né? Eu acho que isso vem tão a serviço da classe, eu acho que esse compartilhamento eu acho que os profissionais hoje estão com menos medo de compartilhar como eles fazem, porque tem coisa, né, Ana, que a gente sabe que não está no livro. Isso. Livro, né? Eu tento passar isso no meu conteúdo. Olha, eu cometi esse erro, olha, esse aqui é um caminho interessante, olha, tu também, né? Leiam esse livro. E isso vai tornando o profissional melhor. Acho que as abordagens também estão evoluindo para poder nos instrumentalizar com mais resultados clínicos. Então, eu vejo uma franca ascendência da psicologia. Queria dizer aqui também para os colegas que estão assistindo e que talvez estejam pensando em desistir: estudem, busquem um bom supervisor clínico. As minhas supervisionandas estão sem horário porque elas são excelentes e é para elas que eu indico primeiramente, né? A minha psi é sua supervisionanda, depois eu te conto quem é. Esses dias eu vi que você postou com ela, eu falei, ela já tinha me contado, vou contar para a Ana depois. Oh, que amor, que amor. Eu acho que o papel do supervisor clínico é também dar orientação de carreira para o cliente, né? Eu, às vezes, olho para o meu supervisor e digo assim, olha, agora tu pode aumentar o valor da tua consulta, tu está entregando mais. Olha, tu já está sabendo fazer música com essas notas. Olha a tua qualidade clínica de quando tu começou para agora. Tu já pode aumentar a tua consulta, né? Eu acho que uma vez a Luísa Maciel falou uma coisa numa live que eu adorei. A Luísa Maciel também, ela tem como é que é? Portal Formário, ela é ótima. A Lu disse que a psicoterapia é a terapia da pessoa do terapeuta e a supervisão é a terapia do profissional do terapeuta. Então, assim, claro, dada a abordagem clínica que eu trabalho, que é a ATE, é isso mesmo. Olha, a mãe aqui te pega na mão e vamos olhar a tua carreira, vamos olhar quais esquemas que estão se ativando, vamos olhar como tu está entrando em ciclo com esse cliente, vamos entender a conceitualização de caso desse cliente, mas eu acho que a supervisão, ela tem que ir também para essa coisa de carreira, e acho que tu faz isso muito bem nos teus cursos, Ana. Isso é tão importante quando tu ser boa na prática. Você estava falando aí, eu lembrei de uma supervisão que eu dei semana passada, e ela me disse assim, Ana, eu tô sentindo que eu tô abrindo a minha vida toda, porque a gente entrou nisso de falar quanto que ela cobrava, quanto que ela deveria cobrar, como que ela ia fazer o reajuste agora no início do ano, e ela, meu Deus, tô abrindo a vida toda, porque ela trouxe também, que eu acho vou até trazer esse ponto, ela trouxe mais ou menos o quanto que ela ganhava por mês, e eu fui mostrar para ela que ela não ganhava aquele valor, visto o imposto de renda, custo com isso, custo com aquilo. Então, quando eu falei para ela quanto ela ganhava de verdade, que ela nunca tinha se visto como negócio feito, esse cálculo, ela olhou para mim e falou, é por isso que meu dinheiro não rende. Eu falei, é por isso que o seu dinheiro não rende. Então, tem algo errado aí nessa organização financeira do psicólogo. Isso sem contar com os custos pessoais. Então, o lucro ficava lá embaixo. A gente também precisa pensar, colocar energia, IPTU ou aluguel, quem aluga, tudo isso tem que entrar na conta. Lembrancinha, papel, tudo. E, às vezes, os psicólogos não fazem esse cálculo e tem uma falsa noção. Nossa, eu estou ganhando não sei quantos mil por mês, está muito bom o meu salário. Mas sem fazer um planejamento. Então, para até saber a hora certa de investir, né, Ana? Então, acho que isso também é bem importante, essa visão além da clínica, né? E aproveitar também, né, Ana? Aproveitar o supervisor, usem, né? Usem o supervisor, usem o professor no curso, façam perguntas, assistam o curso, leiam o material de apoio, assim vocês vão estar aproveitando bem. E aqui, o último livro que eu não falei, que eu separei, esse aqui, meu marido me deu quando eu me formei. Quando ele me deu, assim, me deu uma dor no coração, assim, meio que senti que eu estava atraindo meu cliente lendo ele. E ele disse assim, lê e depois a gente conversa. É este livro aqui. Seu cliente pode pagar mais. Como valorizar o que você faz. Incrível. Esse aí eu vou querer ler. Vou anotar aqui também para eu ler. Então, Ana, esse livro aqui, ele tem um título sensacionalista, tá? Não é isso que ele fala. Ele fala o seguinte, a coluna vertebral desse livro é quanto a variável preço é determinante na escolha de um produto. E não é. E não é. E eu sempre conto isso para os meus alunos. Eu gosto de ter uns exemplos legalmente loira, né? Que eu digo que essa cara que eu comprei na minha vida custou 15 reais.
Ela era de verniz, verde bandeira, coisa mais linda. Usei 2 vezes, descascou. Então, custou R$7,50 usada daquela sandália. Foi caríssimo. Ela foi muito cara, né? Então, aquilo que tu paga e que não te entrega é que é caro. Não interessa se é 15 ou se é R$200. Aquela sandália, a sandália mais cara que eu tive na minha vida, custou R$15, né? Então, essa coisa da gente entender quanto vale o nosso trabalho, quanto a gente entrega do nosso trabalho. E quando a gente vai falar isso para o cliente, a gente tem que ter convicção. Sim. Olha, o meu trabalho vale X, porque eu entrego X. A primeira pessoa que tem que ter comprado isso é você. Gente, essa confiança, né, da gente saber que a gente está entregando. Por isso que a gente precisa investir tanto, né, Ana? E você falando do seu esposo, como ele é importante também, né? Percebo que ele sempre te dá umas pitadas de dicas de negócio. O meu esposo também. Ele também trabalha aqui na clínica, nós somos sócios, né? Ele é gestor da clínica e do School. Então, ele também traz muito essa pegada, assim, eu acho que ele é um grande influenciador, inclusive o módulo de gestão e marketing do nosso curso, ele também ministra um pouco da aula, porque ele é gestor de empresas, empresário, assim como o esposo. Então, traz uma visão para a psicologia que amplia muito mais a gente enquanto pessoa física, para a gente pensar em pessoa jurídica, né, digamos assim. Isso, é verdade. Que legal, né, Ana? Que legal essa parceria. Legal também quando a gente está aberto a ouvir pessoas de outras áreas que podem agregar valor no que a gente está produzindo, né? Muito, muito. Inclusive, no nosso curso, eu lembrei agora, a gente tem a presença de uma atriz no módulo de criatividade. Ela é uma atriz infantil, ela é a Elsa do Frozen. E aí é muito legal ter a participação dela, porque ela dá dicas até de coisas que a gente pode fazer para se aproximar mais das crianças. Então, isso também a gente precisa abrir um pouquinho para isso, né? Legal, que Ana, eu queria que você continuasse me contando só um pouquinho mais como foi sua trajetória e o que é que você acha que fez a diferença na sua carreira, assim, além de toda essa visão de aprender, né, a estudar de fato, a entender como se estuda, o que mais que você acha que foi, assim, um divisor de águas na sua carreira? Bom, algumas coisas. Eu acho que eu sou muito curiosa. Eu gosto de aprender, eu gosto, me dopamina aprendendo, eu gosto mesmo, eu gosto de aprender sobre um monte de coisa. Eu gosto de aprender sobre psicologia, eu gosto de aprender sobre arte, eu gosto de aprender sobre artesanato, eu gosto de aprender sobre um monte de coisa, sobre planta. Eu sou curiosa. Eu fico aqui só concordando porque eu me identifico muito com você. Eu também sou. Assim, tu vem aqui, pessoas vão tomar um café. Você tem que vir para cá. Quando você vier aqui, você fica na minha casa, a gente vai fazer um tour aqui em Maceió. Quero te levar para conhecer um bocado de coisa. Ai, que chazinho de você. É igualmente, então. Então, eu acho que essa coisa de ser curiosa fez muita diferença na minha vida. Nunca parar de estudar faz muita diferença. Ter bons supervisores, né? Ter bons modelos. Eu sou resultado das pessoas que eu imitei até descobrir meu jeito, né? Então, eu acho que isso fez muita diferença. E agora eu vou falar uma coisa. Eu gostaria muito que o colega que está assistindo me ouvisse em relação a isso, porque eu cometi esse erro e me fez muito mal. Eu não queria que nenhum colega mais errasse em relação a isso, que é trabalhar muito. Trabalhar muito é um tiro no pé. Excesso de trabalho é queda de produtividade. Essa aí foi para mim, tá? Eu senti aqui no peito. Eu ainda não consigo trabalhar o que eu gostaria de trabalhar. Por isso que eu estou lendo Sem Esforço, do mesmo autor do Essencialismo, é o meu livro do momento. Porque eu também estou querendo me trabalhar nisso, porque eu vejo que eu só consegui produzir coisas legais e criativas porque eu tenho tempo para isso. E quando a gente trabalha numa abordagem clínica, né, que principalmente a TI, que trabalha muito com emoção, a gente não consegue trabalhar muito, a emoção gasta muita energia. Então, assim, essa é a minha luta de trabalhar menos, de dizer assim, só para o essencial. E eu errei muito na clínica, assim, por gostar muito do que eu faço, por ficar muito deslumbrada quando eu tinha muitos pacientes chegando, ai, que legal, essa pessoa quer trabalhar comigo, e sempre dando um jeitinho de horário, e não dá, a gente adoece, assim. Então, eu acho que aprender a trabalhar menos, aprender a focar no que é realmente essencial para mim, isso foram coisas, assim, que fizeram muita diferença na minha vida, e principalmente, assim, também, né, Ana, é acolher minha imperfeição. Tem coisas que são difíceis para mim, olhar para o paciente assim, aquela sessão não foi boa, eu acho que eu me atrapalhei, né, eu vi que eu errei em tal momento, e compartilhar essa vulnerabilidade com o paciente, mas normalizar isso para nós. Eu acho que a gente normalizar o lado B da vida, dá uma leveza sem tamanho. Ai, que linda.
esse aí também foi para mim, viu? Que eu preciso diminuir um pouco os meus horários. Assim como você, eu fico super empolgada com os projetos, então eu não quero perder as oportunidades, mas também é preciso aprender a dizer não, né? Então, eu tenho dito não, às vezes sofrendo, mas eles são necessários, senão a gente não consegue fazer tudo, né? Não dá tempo para empreender em outros projetos também, além da clínica, né? Como você falou, em compartilhar o conhecimento, né? Isso eu quero pegar mostrar só um pouquinho. Ah, claro! Olha que amor, eu ganhei isso aqui de presente de uma aluna, não sei se dá para ver, Ana Roberta. Que lindo! Eu acho que eu vi quando você postou no Instagram, uma cadeirinha, não é isso? De uma cadeirinha de uma artista de Novo Hamburgo. E ela me deu dizendo que é o Banco das Fadas, né? E a Ana Roberta é uma fada, assim, ela é maravilhosa, adorei conhecer ela. E quando ela me deu isso, eu coloquei um bilhetinho, tá na frente, assim, da minha escrivaninha, eu coloquei um bilhetinho, não aceitaram mais nenhum convite esse ano, porque eu tava com muita coisa legal vindo. E aí eu me dei conta com esse presente, assim, que as fadas precisam de um tempo de sentar no banco e admirar as flores, porque assim as coisas brotam, né? E eu tenho tentado ter cuidado para me dar isso, ainda bem difícil, né? Mas essa é a minha meta. Ai, que coisa eu entro para tomar fermentadora, quando for dizer assim, me liga antes. Eu tô quase vamos pensar junto. Isso é importantíssimo, né? Esse tempo de pausa. E eu percebo que nas pausas que vem as melhores ideias, assim. Quando eu tô de boa, parece que a minha cabeça, quando eu viajo, por exemplo, eu venho com um monte de projeto. A última viagem eu vim com um livro infantil escrito. Então, assim, só para você ter noção que escrevi no avião, praticamente, na volta. E são momentos, assim, que eu acho que fazem a cabeça... Você se desconecta para reconectar, né? Isso é bem importante. Ana, então, se eu fosse te perguntar qual foi o ponto-chave que você acha que fez você chegar até onde você chegou hoje? O ponto-chave foi eu me autoconhecer. Autoconhecimento. Então, terapia. Não só terapia, né? Mas sempre a gente promover momentos que a gente consiga perceber e refletir, né? Sobre quem nós somos. É tão importante. Porque eu passei a ter mais consciência dos meus limites e possibilidades. O que funciona para mim, o que não funciona, né? Onde eu fico na minha melhor potência, onde eu vou para minha impotência, como eu lido com ela, como é que eu acolho. Então, o Jeffrey Young diz isso, o maior calcanhar de Aquiles da TE é a pessoa do terapeuta. São os nossos esquemas, aquilo que a gente não conhece ou não enxerga. E a gente precisa conhecer tanto, né, para a gente saber quando a gente está ativado ou não. Imagina um paciente te ativar e você nem ter noção, ou você tá mal na semana por algo pessoal que aconteceu e você não conseguir dividir ali e não levar um bom trabalho, porque eu acho que a gente precisa se conhecer muito bem para fazer um bom serviço também, né, Ana? Isso é muito importante. Para usar... Oi, desculpa. Para usar a teoria que a gente aprendeu, né, a expertise que a gente tem à disposição. Verdade. E, Ana, eu queria também te falar mais uma coisa antes da gente finalizar aqui. Eu estava conversando com o Ricardo da Sinopsis, ele me disse que está vindo um projeto seu aí muito legal, que está chegando. Será que você pode dar um spoiler para a gente sobre o que é esse projeto? Ricardo é um amor, pessoa querida, assim, a gente está tão feliz de lançar esse na verdade, eu e a Renata Moreira, lá de BH, a Renata também maravilhosa. Ela maravilhosa. Se ela tiver Instagram, fala pra gente seguir. Tu tem que conhecer a Rezinha. A Rezinha, ela trabalha bastante com casal, uma pessoa assim que ensina muita coisa legal também no Insta. Então a gente programou, era para ser um livro de TI. A gente agora estão vindo vários livros, eu vou participar de vários deles, mas a gente tinha 3 em português, né? 4 livros em português. Então era um livro de TI. Então começou um livro e virou 3. Então a gente vai lançar uma trilogia de terapia do esquema. O primeiro livro com os conceitos básicos, o segundo livro falando de modos e de algumas estratégias clínicas criativas, e o terceiro livro falando de transtorno de personalidade. Então, a gente está organizando esses 3 livros, muito legais, a gente convidou, tem vários internacionais no nosso livro. A gente está se achando. E é para se achar mesmo, viu? Que lindo. Brasileiros, assim, nomes que a gente admira muito na TE, que são excelentes terapeutas clínicos também. Então, o livro, ele fala muito com essa dor que a gente tem, né, de poder ler alguma coisa que seja aplicável, né, que não seja só teórica. Então, a gente está muito feliz, muito honrado com os colegas que estão participando desse livro, e é para o ano que vem, primeiro semestre.
Ai, que coisa linda, eu já quero os meus. Vocês vão lançar os três ou vai ser um em cada momento? Ai, que massa. Depois eu tive uma reunião com o Ricardo esses dias, ele me contou desse projeto. Falei, ai, que máximo! Já quero. Muito feliz. Querida, a gente está muito feliz com o projeto. Ai, que bom, Ana. Desejo que seja cheio de sucesso, assim como sua carreira, né? E a sua carreira que você transborda amor, assim, a gente consegue perceber. Na sua apresentação aqui, estava falando que você era terapeuta dos esquemas com muito amor, e isso a gente sente daqui, né? A gente se sente abraçado por cada fala, por cada vídeo, cada texto que você escreve, e assim, muita gratidão em ter a oportunidade da gente conversar aqui hoje, de ter você no meu sofá. Espero que a gente consiga ter esse momento ao vivo, né? Quem sabe 2022 não nos possibilita, né? Já se sinta extremamente convidada para vir a Maceió, seja para passeio, seja para trabalhar. Quem sabe o Psicologia em Destaque não consegue te trazer aqui mais para frente. Né? Já deixo o convite aí para você. E assim, eu quero agradecer muito, né? Ter você aqui comigo foi uma honra. Então, quando você falou assim, que se sentiu honrada, eu que me senti extremamente honrada de você ter aceitado o convite. Eu te acompanho de perto no Instagram, de vez em quando eu deixo um recadinho lá para você. E assim, eu estou muito feliz, já quero esses livros, eu quero com autógrafo, viu? Já vou te dizendo que eu não vou aceitar não ter esse autógrafo. E é isso, gente. Eu queria que você deixasse aqui mais uma vez, se você tiver todos os seus contatos também, para a gente poder passar para o pessoal. Quem quiser entrar em contato com você, te seguir no Instagram. E mais uma vez, muito obrigada em meu nome de todo o Psicologia em Destaque. Ana querida, então, Ana, queria muito te agradecer o convite, assim, é chumbo trocado, eu também sou muito fã do teu trabalho, eu acho que tu traz a psicologia para além da expertise do consultório, que tu também implementa e estimula e mostra a seriedade do trabalho, mas também mostra esse sopro de otimismo em relação à carreira, que é uma carreira realmente com um potencial enorme. Eu fico feliz que tu possa ser modelo disso para tantas colegas. Eu fico realmente honrada com o convite que está aqui no teu sofá. Gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Hoje de manhã eu acordo com uma caixa de café da manhã com flores, um cartão, coisa mais linda. Eu pensei, meu Deus do céu, como eu sou bem tratada. Para você sentir o nosso abraço quentinho. Olha, muito obrigada pela gentileza, pelo teu carinho comigo, por me apresentar para a tua audiência, né? Espero ter contribuído de alguma forma. Eu acho que tem uma coisa muito linda também que está acontecendo na Psico agora. Eu vejo muito aqui na turma da TE, né? As pessoas são muito colaborativas, sabe? A gente, o nosso foco vamos divulgar essa abordagem, vamos mostrar que isso é possível, vamos ajudar os colegas, né, vamos se ajudar. Eu acho isso muito legal, fico feliz, assim, de estar podendo aqui te ter nessa rede e contribuir para a tua rede também. Então, muito, muito obrigada. E queria terminar com uma frase que eu adoro, que eu até coloquei na minha monografia, que é uma frase de Hecato, século II a.C. Ele diz assim: mostraria a você uma poção do amor, que não possui ervas nem encantamento de bruxas. Se você deseja ser amado, ame. Ai, que coisa mais linda. Eu até me emociono. Eu sou uma manteiga derretida, viu? Eu choro com tudo. Como a gente é parecida. Eu tô achando que a gente talvez tenha o meu esquema de base é padrões inflexíveis, tá? Não sei se você também tem aí no seu combo. O meu combo, privação, padrão e autossacrifício são os tops, assim, na minha lista. Autossacrifício meu também. Privação meu é mais baixo um pouquinho, mas também tem. Então é um combo aqui, vai que essas coisas aí a gente acho que a gente ia dar uma boa dupla, viu, Ana, de amigas. Vamos estreitar aqui nossas relações, porque eu acho que a gente tem mais em comum do que a gente imagina. De verdade. Boa, Ana, coisa boa, vai ser uma honra. Ana, muito, muito obrigada, viu? Eu tenho certeza que todo mundo vai amar e eu quero agradecer, desejar que você tenha um dia excelente e espero que você realmente tenha gostado, porque assim, a gente queria que você começasse o dia hoje se sentindo homenageada, né, com esse presente que a gente mandou para você. Obrigada pela sua disponibilidade também de estar aqui com a gente hoje. E obrigada a todo mundo que assistiu, né? Reservar esse tempo de vida para nos ouvir. Eu fico tão, tão honrada, assim, muito obrigada.
lembrarem de mim, @AnaRisson Psicologia. Eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. É a mesma coisa por aqui. E, Ana, também queria que você falasse um pouco sobre o seu curso, porque, assim, a gente oferta muito cursos na infância e adolescência, inclusive a gente tem também o módulo de TE na infância e adolescência, mas eu percebo que muitos psicólogos, às vezes, querem aprofundar mais na TE de uma forma geral, mesmo tendo lá no nosso curso. Então, eu acho que você podia falar um pouquinho mais, porque eu acho que também e agregar bastante nessa ampliação da visão, né? Então, o que eu comecei a notar, Ana, assim, acho que a TE as pessoas estão muito curiosas com a abordagem, porque ela é uma abordagem realmente muito efetiva, muito bonita, e que nos dá um GPS claro, e eu sou uma apaixonada pela TI, quero divulgar a TI, e eu vejo que tem dois caminhos, né? Ou a pessoa faz uma formação, que a formação é robusta, é extensa, é muito vantajosa, sem sombra de dúvida, te dá uma certificação, mas tem pessoas que querem aprender isso mais rápido, que querem poder clinicar, e eu sempre pensando assim, fazer uma coisa muito prática, né? Então, são aulas que sempre tem pratique e se divirta. Como você vai aplicar isso na prática, né? Como você pode buscar isso na sua prática clínica? Então, eu criei um curso do zero à fluência em TE, tá? Relativamente extenso, que vai ser menos oneroso que uma formação, mais rápido que uma formação, as aulas são gravadas, vão ter algumas aulas presenciais, né, com o meu, que falam, né, o meu jeito de ensinar, sempre pensando assim numa didática que seja leve, que seja divertida, que seja prática. Eu estou me divertindo muito fazendo o curso, estou muito feliz com as pessoas da turma, e a gente vai ter alguns encontrinhos presenciais para a gente poder bater um papinho e se conhecer. Ai, que delícia. Eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar bastante, né? Obrigada por compartilhar sempre, Ana. Viu? Minha admiração, meu afeto por você. E espero que a gente possa se encontrar em breve. Te dar um abraço também. Pessoalmente. Se sinta abraçada. Ai, muito obrigada, viu? Super beijo, obrigada a ti, a toda a equipe. Obrigada. Nossa audiência. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.